Amém, queridos. Queria chamar agora o pastor Marcos. Pastor Marcos é um grande amigo que os 6 anos de prefeitura me deu. E eu posso dizer com convicção que isso aqui é um homem de Deus. A gente sabe quando a pessoa é realmente diferente, quando ela transparece a presença do Senhor no dia a dia, e a gente pode ver isso na vida do Marcos. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir agora, Senhor, pela vida do pastor Marcos. Venha sobre ele, Pai, em nome de Jesus, que ele possa, Senhor, estar sendo um canal, Senhor, de bênção, Senhor, usado nas tuas mãos nessa noite, Pai. Tira todo eu, Pai, do Marcos, tira todo o fardo, tira tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado ele, Senhor. Em nome de Jesus, que ele possa estar sendo um canal de bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa estar sendo apenas um chofar, Senhor, tocado pela tua boca nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, usa o teu servo, Senhor, assim como tu quiseres, Pai. Em nome de Jesus, amém. Fica à vontade, a casa é sua. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu sou meio chorão, diga-se de passagem, e eu fico muito feliz em receber essas palavras do meu amigo Daniel. E o estar aqui nesta noite meio que surgiu de uma brincadeira. Eu disse para ele assim, essa noite eu sonhei, de uma maneira de brincadeira, eu disse, essa noite eu sonhei que eu estava ministrando lá na sua igreja. Aí ele mandou uma mensagem, é sério mesmo? Aquele jeito do Daniel de ser. Eu falei, não, meu irmão, eu estou brincando. Mas aprove o Senhor, né? Que fruto dessa brincadeira, esse espaço aqui nesta noite foi aberto para que nós pudéssemos fazer a exposição da palavra de Deus. Costumo dizer aquilo que o proverbista, no capítulo 28, 9, ele disse que aquele que desvia os seus ouvidos da lei do Senhor, até mesmo as suas orações, elas são interrompidas. Algumas versões dizem que aquele que desvia os seus ouvidos da lei do Senhor, as suas orações se tornam abomináveis aos ouvidos do Senhor. Então nós estamos aqui para fazer a exposição dessa palavra que é preciosa, a qual nós amamos fazê-la. E eu quero ainda fazer menção do meu amigo Darley, que veio comigo de companhia. Eu costumo dizer que o último lugar que eu quero voltar, depois que eu vou embora de Ibatiba, é para Ibatiba, porque eu moro em Una, trabalho aqui já há 12 anos, talvez muitos aqui me conhecem, muitos rostos aqui eu também conheço. É o Carlito, está ali, prazer te ver, meu irmão. É a minha chefe agora, a Lidiane, seu filho Gustavo. É um prazer poder estar aqui no meio de irmãos e tão bem recepcionado como aqui nesta noite. E eu queria que você refletisse comigo no segundo livro dos reis de Israel. O segundo livro dos reis de Israel, o capítulo de número 3. Segundo livro dos reis de Israel, o capítulo de número 3. Nós queremos fazer menção de 15 versículos, né? Parece muito, mas para que os irmãos possam entender aqui todo esse contexto, que é importante para a compreensão dessa palavra aqui nesta noite. Que nos diz assim, eu vou fazer a leitura e você acompanhe. Que nos diz assim, e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Versículo 4 nos diz que então o rei Mesa, dos Moabitas, que era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe,
se revoltou os reis dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então disse Jorão: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Você pode dizer comigo: 7 dias? 7 dias. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. E o versículo de número 14 nos diz assim, vamos suprimir o versículo 13, o versículo 14 nos diz assim: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. E o versículo 15 nos diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Palavra fiel é esta. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, conhecido dos irmãos, diz que esta palavra ela é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Este mesmo salmista, no versículo 130, ele diz que a exposição dessas palavras, ela traz luz e ela traz entendimento. E nós voltamos lá no Cântico de Moisés, em Deuteronômio capítulo 32, no versículo 47, ele diz que esta palavra não nos é vã, antes ela é a nossa vida. E Moisés dizendo para o povo que iria conquistar posteriormente a terra prometida, ele vai dizer: esta palavra não é vã, antes ela é a nossa vida, e é por ela que nós iremos alcançar a terra da promessa. E aqui nesta noite, como o evangelista João diz, que com ela, por ela, através dela, reconhecendo que ela não é vã, antes também ela é a nossa vida, e é que por ela nós vamos alcançar a vida eterna. Amém? Você acredita no céu? Você acredita que esse ambiente espiritual aqui nesta noite nos prepara para habitarmos as mansões celestiais? Então nós vamos refletir nesse texto aqui nesta noite. A Bíblia nos diz que quando o rei Acabe morre, o seu filho Jorão, ele assume o reinado ali do reino do norte. Não preciso aqui dizer para os irmãos a respeito da cisão, reino do norte com 10 tribos e reino do sul, com capital em Judá com 2 tribos. Os irmãos conhecem esse contexto. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Acabe, o texto bíblico vai nos dizer que Mesa, o rei dos Moabitas, vai se rebelar contra o seu filho Jorão. E aqui nós já temos uma primeira aplicação espiritual, porque o texto que nós lemos vai nos dizer que Jorão, ele passa revista em seus exércitos, e na ótica humana ele acredita que os seus exércitos, ou que o seu exército é pequeno, ele é fraco, ignorando o Deus que a Bíblia diz que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus que a Bíblia relata nos Salmos que a sua destra faz proeza. Ele está aqui ignorando toda a soberania, todo o poderio de Deus, ao passo que ele vai nos informar de que ele vai até o reino do sul, vai até Josafá, e ali então ele vai pedir ajuda para Josafá.
Olha, o rei dos Moabitas, ele se rebelou contra nós. Eles eram tributários de nós, mas agora não pagam mais e eu quero ir à peleja contra eles. Você peleja comigo? E o texto que nós lemos vai nos garantir que Josafá vai dizer: eu vou à peleja contigo. Os meus cavalos são teus cavalos, né? O meu exército é o teu exército. A Bíblia ainda relata de um terceiro rei que era vassalo de Josafá, ou seja, havia sido conquistado por Josafá, e a Bíblia não traz o nome desse homem, justamente pela sua posição de subserviência para com o rei do sul, Josafá. Só diz que ele era rei de Edom. E a Bíblia então vai nos dizer que contra os moabitas vão subir então 3 exércitos. O exército de Jorão, vai subir o exército do reino do sul, de Josafá, e ainda vai subir o exército do rei de Edom, vassalo do reino do sul. É por isso que o texto bíblico vai nos dizer que Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Esse é o título, né? A epígrafe do capítulo 3 que nós lemos aqui nesta noite. E aqui nós enxergamos um rei, e algumas questões são importantes para nós enquanto cristãos. Um rei na figura de Jorão, que não tem nenhuma sensibilidade, não tem nenhuma instrução bélica, não tem nenhuma condição ou nenhuma estratégia para uma peleja. E aqui ele então vai perguntar para Josafá qual era o caminho ideal para que eles subissem para pelejar contra o rei dos Moabitas. E o texto que nós lemos vai nos dizer que nós vamos subir pelo caminho do deserto. E aqui, irmãos, existe uma verdade espiritual muito profunda nessa expressão: nós vamos subir pelo caminho do deserto. Porque quando nós olhamos alguns pregadores, né, e principalmente eu que sou de uma denominação pentecostal, né, grandes pregadores usam continuamente a expressão que Deus vai te conduzir para o deserto. E às vezes nós usamos essa expressão e às vezes acreditamos que isso é apenas um jargão de pregador. Mas você acredita, debaixo da autoridade do Espírito Santo aqui nesta noite, que isso é uma verdade espiritual para as nossas vidas? Porque o livro do profeta Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, o contexto é de uma fala rígida para com a nação de Israel, que estava aborrecendo a santidade do Senhor. Então Deus, através do profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 14, vai dizer: eu vou te atrair para o deserto, porque lá eu vou ministrar ao teu coração. Então entenda, deserto é um ambiente que nós adentramos com as nossas forças, com todos os nossos utensílios, mas nós nos deparamos com a aridez, com o frio, com o calor e com as adversidades do deserto. E é nesse ambiente aonde a água que existia já não existe mais, o alimento que existia já não existe mais. É nesse ambiente de fragilidade que nós, demonstrando o quanto nós somos dependentes de Deus. Isso aqui não é uma pregação contra a riqueza ou contra a prosperidade de maneira alguma, até porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro, Ele tem o poder de fato de nos prosperar. Mas fato é de que muitos de nós, em um ambiente de prosperidade, em um ambiente de felicidade e fartura, nós às vezes nos debruçamos em cima do nosso conforto e nós nos esquecemos das nossas obrigações espirituais. E Deus olha do céu e fala: está muito confortável, Daniel. O meu nome não está sendo adorado mais na tua casa. O meu nome não está sendo mais glorificado lá no seio da tua família. Quer saber de uma coisa? Eu vou te atrair para um ambiente onde você vai de fato analisar e estar debaixo de toda a sua limitação. E quando nós estamos nesse estado, nós estamos com o nosso coração totalmente aberto para receber a ministração que vem do céu. Talvez essa seria a última mensagem que eu estava relutando ainda no meu coração para ministrar aqui nesta noite. Porque o Daniel sabe, os amigos presentes que sabem de um momento muito difícil que eu estou passando na minha família. E ainda assim, eu lutando com o Espírito Santo, deixa eu pregar esse texto, deixa eu trazer uma meditação nessa palavra. E o Espírito Santo
traz essa palavra. É porque nesse ambiente de dificuldade, de olhar das limitações, nós temos que nos debruçar única e exclusivamente aos pés do Senhor. É onde nós devemos reconhecer única e exclusivamente o teu poder, o teu domínio sobre a terra, sobre nós, sobre a nossa família, o teu querer, por mais que nos doa, mas entender o que Ele quer para nós. Por que eu estou dizendo esse texto? Porque a Bíblia vai nos dizer que o exército subindo pelo caminho do deserto, nós falamos aqui todos juntos 7 dias de marcha. Segundo alguns historiadores da Bíblia Sagrada, o cálculo de 7 dias é que existia uma expectativa de que ao 7º dia de caminhada por aquele deserto, eles iriam encontrar uma fonte de água e suprir a necessidade do exército e dos animais envolvidos naquela peleja. Então ele sobe o caminho do primeiro dia, ainda tem água, ainda tem comida. Sobe o segundo e o terceiro dia, ainda tem provisão, ainda tenho força. Chega o quarto, o quinto, o sexto dia, já está chegando no ambiente aonde a água vai estar, aonde alimento vai estar. Por mais que as provisões estejam poucas, findando, ainda existe aquela esperança. E no 7º dia, eles estão então no destino esperado, aonde a provisão talvez estaria, e eles se deparam com a maior decepção, ou seja, esperava um resultado positivo, e eu estou agora de frente de um resultado negativo, contrariando todas as minhas expectativas, meus planos, minhas vontades. E aí nós nos vemos totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. E aqui nesse texto o Espírito Santo me levou a refletir em duas igrejas. Uma igreja é aquela igreja que não acredita na manifestação dos dons espirituais. É uma igreja que não acredita na provisão do céu. É uma igreja repleta de murmuradores, aquilo que abomina o coração de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração. E como, irmão Marcos, você enxerga essa igreja nesse texto? A Bíblia vai nos dizer que Jorão vai nos dizer, quando a expectativa é frustrada, olha para o lado os animais fadigados, com sede, um exército de homens cansados, talvez sem forças para empunhar uma espada em um fronte de guerra, ou seja, enxergar a derrota, enxergar a destruição. E aí a igreja representada por Jorão vai dizer, Daniel, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar nesse deserto. E aí deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Deus nos atrai para o deserto, para ministrar aos nossos corações, mas Ele não mata crente que confia, que espera, que tem temor do céu no deserto. Eu posso te provar isso aqui nesta noite. Quando a Bíblia nos diz que aquele povo que sai do Egito, daqueles maiores de 40 anos que saíram do Egito, ou daqueles jovens príncipes que saíram do Egito, daqueles, a Bíblia diz que só Josué e Calebe que entraram na terra da promessa. Sabe por quê, Daniel? Porque o restante eram os murmuradores que estavam no deserto. O Senhor vai nos matar, sentindo saudade dos legumes, sentindo saudade das poucas coisas que tinha no Egito, querendo voltar. Aqueles que foram comissionados para ir conhecer a terra, voltaram falando, a terra até que é boa, mas lá tem gigante, nós não conseguimos conquistá-la. Mas Josué e Calebe, eles chegaram, a terra é boa, lá tem gigante, mas em nome do nosso Deus, nós vamos entrar, nós vamos conquistar, a promessa será cumprida, o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. E os murmuradores, todos eles foram sepultados do deserto, mas aqueles que acreditaram fielmente no Senhor, passou pelo deserto, cantou o hino da vitória, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. 7 dias de marcha, e a adversidade
bateu a porta. Uma igreja murmurando, questionando. Essa igreja representada por Jorão, uma igreja murmuradora. Mas aqui nós temos uma outra igreja representada por Josafá, que é uma igreja que acredita na manifestação dos dons espirituais de Deus. É uma igreja que reconhece o que está faltando no seu ambiente de adoração. E é bem verdade que Josafá, a primeira coisa que ele vai fazer é: tem profeta do Senhor aqui nesse lugar? E agora me permita um exercício. Eu gosto de fazer esse exercício. Vamos imaginar aqui o Daniel aqui na frente, representando Josafá. Vamos imaginar o Darley aqui, representando o Jorão. Vamos imaginar aqui o Tom, aqui na frente, representando o rei de Edom. E Josafá olha para si, e olha para aqueles dois homens, e olha para aquele exército de pessoas ali famintas, desidratadas, mas ele não enxerga o que está faltando ali no meio daquele povo. E o que está faltando no meio daquele povo? Está faltando a manifestação da voz de Deus, porque é a voz de Deus que traz solução, que traz direcionamento, que traz conforto, que traz refrigério no momento de adversidade. E aí nós observamos esses três homens aqui. E aí Josafá vai entender que existem três ofícios, pelo menos três ofícios constituídos dentro da Bíblia, constituídos por Deus. O primeiro era o rei. O rei, ele era o líder maior, o monarca de uma nação. O cuidado do rei era com os períodos das guerras, em fortalecer os seus exércitos, fazer acordos, alcançar algumas alianças. Esse era o papel básico e fundamental de um rei. O segundo, mais importante, que eu acredito, é o sacerdote. E o sacerdote, ele representava Deus falando, ou melhor, o sacerdote, ele representava o povo falando com Deus. Era o sacerdote que fazia propiciação pelo pecado na antiga aliança. Era o sacerdote que levava a oração da comunidade para Deus. Então, quando alguém queria se redimir de algum pecado, quando alguém queria se redimir de alguma transgressão, ele ia diante do sacerdote, levava a sua oferta, que era sacrificada pelo sacerdote, e fazia a propiciação daquele pecado diante de Deus. Então, o sacerdote representa o homem diante de Deus. Mas Josafá, aqui ele está querendo saber se tem profeta. Ele não quer saber se tem mais rei, porque já tinha 3. E ele não queria saber se tinha sacerdote. Ele queria saber se tinha profeta. Porque profeta é diferente do sacerdote, que representa o homem diante de Deus. O profeta representa Deus diante do homem. Então, quando Josafá fala assim, tem profeta do Senhor aqui, ele está falando, ele está confessando que a única voz que precisa ser ouvida no meio daquele arraial, no meio de tamanhas adversidades, é a voz de Deus. E aí você já pensou, no meio das adversidades, das circunstâncias, de onde, quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são os influenciadores, né, nesse tempo moderno? Quais são os influenciadores digitais que têm te auxiliado nas suas tomadas de decisões? E aí Josafá, que representa aquela igreja que entende que a manifestação que tem que haver é a manifestação do Espírito Santo de Deus. A voz que precisa ser ouvida é a voz do próprio Deus. Então ele pergunta, tem profeta do Senhor por aqui? E aí eles vão dizer assim, olha, aqui no meio dessa turma nossa aqui não tem. Mas por aí, aqui por perto, tem um homem que é profeta do Senhor. E o nome dele é Eliseu. É que deitava água nas mãos de Elias.
E aí eles mandam ir atrás desse homem. E eles vão, busca dali, busca daqui, acham o profeta Eliseu. Acham o profeta Eliseu e vêm trazendo o profeta Eliseu. E é aqui que eu quero fazer o exercício de você enxergar aqui o Darley, o Daniel e o Tom, representando Jorão, Josafá e o rei de Edom. Porque quando eles estão indo lá atrás buscar Eliseu, Eliseu vem. Ele vem andando. Você consegue imaginar? Eliseu, ele vem. Talvez, passando uma curva de alguma montanha pequena, e ele vem e se depara com aqueles 3 reis e com aqueles 3 exércitos. E a visão de Eliseu, ela me choca. Sabe por que ela me choca, Deise? Porque ele está vindo de lá. Porque não é Eliseu que está vindo, irmãos. Se nós aprendemos aqui que o profeta representa o próprio Deus, quem está vindo, cheio de Deus, cheio de autoridade do céu, representado por Eliseu, é o próprio Deus, que vem se aproximando. E ele olha para aqueles 3 reis, para aquela multidão, e ele não consegue enxergar uma figura, que é a figura do tangedor, que nós lemos no versículo 15. Versículo 15 diz: trazei-me, pois, um tangedor. E o tangedor, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, mas o tangedor, ele tem vários significados dentro da Bíblia. A Bíblia diz que quando Saul, por exemplo, ele ficava possuído lá dos seus demônios, aqueles espíritos malignos que atormentavam Saul, a Bíblia diz que Davi era chamado e Davi tangia a sua harpa, e aqueles espíritos malignos iam embora de Saul. Nós vamos encontrar também em Amós, o profeta, o boieiro, que ele também tangia, de tocar os animais, de tocar, tanger. Eu não firo a hermenêutica bíblica se eu trocar esse verbo tanger pelo verbo adorar. E aí o texto bíblico ficaria assim: e adorando o adorador. E adorando o adorador, o Espírito do Senhor veio ao arraial. Aí sabe o que nós aprendemos? De que quando nós preparamos um ambiente de adoração, é um ambiente para a manifestação da voz de Deus em nosso meio. Quando nós preparamos um ambiente de adoração, quando nós falamos assim: Senhor, eu acredito na manifestação dos dons espirituais, o ambiente de adoração está propício, como aqui nesta noite, Ele olha do céu e manifesta da sua graça, e se for segundo o teu querer e a sua vontade, Ele provê cura, Ele provê libertação, Ele provê milagre de todas as espécies, porque o ambiente de adoração se tornou propício para que o nome do Senhor fosse manifestado. E aqui a adoração, ela tinha um objetivo, que era trazer suprimentos, alimento, água, hidratação para aqueles que ali estavam. E o texto que segue, que você pode terminar essa leitura em casa ainda, no final dessa noite, o texto vai nos dizer que durante aquela noite, o Senhor havia bradado do céu e falando que ia mandar chuva para aquele povo. É água que vocês precisam? Eu vou mandar água. Só que o texto, Daniel, segue dizendo assim: o profeta Eliseu, o próprio Deus falando: fazei nesse vale muitas covas. É o que o texto diz na sequência: fazei nesse vale muitas covas. E aí, quando a gente vai estudar a geografia bíblica, alguns estudiosos, eruditos da Bíblia Sagrada, vai nos dizer que esse caminho que eles trilhavam era o leito, Gustavo, de um rio ressequido no meio do deserto.
E todos nós aqui sabemos, né, é notório, que quando um leito, nós já vimos em documentários, nós já vimos em algum lugar, você sabe, que o leito de um rio, ele não é reto, constante. Então o leito ele tem alguns pontos que são mais fundos, tem alguns pontos que são um pouco mais altos, pedregosos. E por se tratar de um leito ressequido, Carlito, durante os anos de sol árido, de chuvas, às vezes torrenciais, que davam naquele deserto, que trazia aquela abundância de água e depois sumiam, esse leito ressequido, ele acabou enchendo de areia, acabou enchendo de madeira seca, acabou enchendo de resíduos de animais mortos. Então, quando Eliseu está dizendo assim, fazei nesse vale muitas covas, ele não está falando para que as pessoas arrumassem ferramentas naquele momento ali, que dificultasse para cavar ou para fazer. Eliseu está falando assim, olha, vamos aproveitar que esse ambiente aqui é um ambiente propício para poder reter uma água que Deus mandará, vamos apenas prover a limpeza, né? Vamos aproveitar essas covas que estão aqui cheias de lixo, de sujeira, e vamos providenciar uma limpeza. Então entra fazendo aquela limpeza, onde está cheio de areia você tira, onde está cheio de resíduos de animais mortos você tira, onde está cheio de ossos você tira, onde está cheio de podridão você tira, e qualquer semelhança com o nosso coração, esse texto não é mera coincidência. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que após o povo se mobilizar e fazer essas covas, o Senhor bradou naquela noite e mandou a água que o povo estava precisando na manhã. Eles olharam e aqueles ambientes, aqueles reservatórios que eles criaram estavam cheios de água, e agora eles podiam matar a sua sede e a sede dos seus animais. Sabe o que nós aprendemos aqui nesta noite? Que nós temos que ter um reservatório capaz de reter as águas que Deus vai mandar do céu para a nossa vida. Às vezes Deus manda as bênçãos, às vezes Deus manda a provisão, e o nosso coração está cheio de entulho, o nosso coração é incapaz de reter, Lidiane, as bênçãos que o Senhor vai mandar. Então o Espírito Santo nos convoca aqui nesta noite a fazer covas nesse vale. Para quê, irmão Marcos? Para reter a bênção que Ele vai mandar. Para quê, irmão Marcos? Para reter a prosperidade que Ele vai mandar. Para reter todas as bênçãos que Ele tem preparado para essa igreja aqui nesta noite. Aleluia. Você pode colocar sobre os seus pés em nome de Jesus. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Então nós aprendemos aqui nesta noite que nós, às vezes, somos conduzidos para o deserto por um bem maior, que é estar com o coração ávido por ouvir a voz do Espírito Santo. Mas que quando nós acreditamos na manifestação dos dons espirituais, o Senhor branda dos céus com a vitória, com a água que jorra da fonte eterna. Mas para que isso seja útil de fato em nossas vidas, nós precisamos ter um compartimento limpo, seguro, para reter aquilo que o Senhor vai nos mandar. Você pode orar comigo, Espírito Santo de Deus. Nós que tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nós rogamos a Ti, Senhor, pela vida dos Teus filhos que aqui estão, que de bom grado, ó Deus, inclinar os seus ouvidos para receber a ministração da Tua palavra, Senhor, desejosos, sedentos. Por isso, ó Deus, nós, oh glória, nós que tributamos ao Senhor, nós glorificamos ao Teu santo nome e pedimos a Ti, Senhor, ensina-nos a reter, ó Pai, da graça que o Senhor nos enviará.
para o nosso bem, para o bem da tua igreja, é o que nós te pedimos.